Amigos e amigas da Nova TV, Canal 14, o telespectador vai acompanhando esse flagrante do nosso Motolink aí, ó. Ônibus da FAO andando com a porta aberta, colocando em risco a vida dos seus passageiros. Raul Matsuyama, o que é isso, Raul Matsuyama? Realmente, Marconi, e o dado interessante é que não é a primeira vez, né? Infelizmente. Isso aí, como você mesmo bem disse, coloca em risco a vida dos passageiros e também, né, a questão do motorista, a qualificação do motorista. Ele acaba também prejudicando a si próprio, coloca em risco os seus passageiros. E qual é a empresa que vai, né, contratar um profissional que não segue, né, as regras de segurança no trânsito, as regras de transporte de pessoas em ônibus? Não se pode usar como desculpa que a empresa autorizou andar ou então que um fiscal disse que era para conduzir o ônibus até determinado ponto. Em situações como essa, Marconi, o motorista deve e precisa parar o veículo e esperar um outro veículo para trocar os passageiros. O telespectador vai acompanhando, ó, a porta continua aberta, ó, mesmo o Raul avisando ao motorista, ó, e ele, de forma negligente, imprudente, continua com a porta aberta. E o pior, telespectador, ali, ó, o senhor idoso, ó, segurando ali, ó, se dá uma freada brusca, ele pode cair fora do ônibus e um veículo vindo atropelá-lo. Aí, continua com a porta aberta nesse flagrante, ó. 423 é o ônibus, placa LKY 5562. Aí, ó, o ônibus. Agora vamos olhar aí no detalhe do Motolink, ó. Olha lá o senhor lá, correndo risco. Temos crianças também no interior desse ônibus. E isso vem se tornando comum no município de Nova Friburgo. Aonde está a fiscalização da Secretaria da Mobilidade Urbana? Olha, rapaz, olha a criancinha olhando. Realmente um absurdo, Raul Matsuyama. O motorista já deve ter percebido que existe um problema e as normas são para que os motoristas parem e esperem um veículo. E aí a imagem do senhor em pé com o veículo em movimento, a gente repara que ele entra na 7 de setembro, então é uma espécie de curva e o passageiro, esse senhor, ele poderia ter sido jogado para fora do ônibus, tendo em vista que a porta está aberta. E não é só a porta traseira não, caros telespectadores e internautas, é a porta dianteira também. Então o motorista, né, é um ato perigoso e não deve se repetir, mas infelizmente não é a primeira vez que isso acontece dentro do município. Telespectador, então vai acompanhando o nosso Motolink. A gente sabe onde que a rodoviária urbana existe uma fiscalização da empresa da Friburgo Auto Ônibus. Vamos ver se eles são coniventes ou não em relação a essa negligência, essa infração cometida pelo motorista, colocando em risco a vida de passageiro. Vamos acompanhar. O ônibus vai parando. Parou o ônibus, ó. Aí vão sair agora os passageiros. Vamos acompanhar, ó. Você vê como a porta já está aberta por trás, ó. Continua saindo os passageiros nessa porta traseira. Raul Matsuyama. Marconi, esse alerta ligado significa que existe realmente um problema com esse ônibus. E tanto a porta traseira como a dianteira continuam abertas. O motorista deveria ter parado no início que percebeu o problema. Isso ele veio dirigindo o carro desde o bairro de Duas Pedras, com as portas abertas. Deveria ter comunicado à empresa e solicitado um ônibus, ou então passado os passageiros para um outro ônibus e levado esse ônibus para a garagem só com ele e o cobrador, se fosse o caso. Mas em momento algum seguir viagem transportando esses passageiros. No passado esse ponto era uma espécie de garagem da empresa e agora deixou de ser, né? A rodoviária era sim um pátio também que era usado como garagem da empresa. Esse aí, ó, que você está acompanhando é o fiscal da empresa. Ao invés dele estar fotografando, o ônibus está com a porta aberta, que seguiu viagem, colocando em risco a vida dos usuários. Ele resolve fotografar o nosso Motolink, o nosso Raul Matsuyama. Não sei se o intuito é intimidar ou se ele é fã do Raul Matsuyama. O fato é que ele mira a câmera do celular dele para o lugar errado. Ele tinha que mirar essa câmera não para o Raul Matsuyama, mas sim para o ônibus, registrar o problema e comunicar
a empresa que esse veículo estava andando com as portas abertas, colocando em risco a vida dos passageiros, inclusive um passageiro em pé, um senhor idoso, se apoiando próximo à porta aberta, numa freada brusca, poderia cair fora do ônibus, colocando a sua vida em alto risco. Aí então o telespectador acompanha o paparazzo da FAO, o fiscal, que ao invés de fiscalizar o ônibus que está agindo de forma imprudente, resolve de uma forma intimidativa mirar a câmera para o nosso motorista. Como já disse, ou ele é fã do Raul Matsuyama ou ele quer mesmo intimidar, mas a câmera dele, ao invés dele fazer o papel de registrar a porta aberta, ele prefere fotografar o Raul Matsuyama. E Raul Matsuyama tem namorado, ele fica ali admirando a foto do Raul Matsuyama. O Raul Matsuyama, você tá com muito fã aí, Raul. Marconi, mas no caso desse jovem aí, desse fiscal, ele inverteu, né, as funções, né, uma troca de valores aí extremamente errônea, a intenção dele é extremamente desqualificada para a situação. Ele teria que sim que registrar o fato do ônibus estar com problemas para preservar o nome da empresa, o bom nome da empresa, mas ele aparentemente não se preocupou com isso. E nós sempre ouvimos excelentes recomendações dos motoristas. Esse motorista em especial desse ônibus, ele foi infeliz na sua atitude. Eu não sei dizer se ele foi forçado a essa atitude por alguém que se achava acima das leis de trânsito e acima do respeito aos usuários de ônibus, mas ele foi extremamente infeliz. E eu quero deixar bem claro que não é a primeira vez que isso acontece, mas hoje houve aí um erro extremo envolvendo esse senhor de idade e também as pessoas que estavam dentro do ônibus, principalmente o senhor que poderia ter caído, né? Lembramos que colocar a vida das pessoas em risco é crime, né? Chamado crime de perigo, né? Então, esperamos que a empresa possa trazer uma nota a respeito dessa situação e punir aqueles, principalmente o fiscal, o paparazzo fiscal, bem como o motorista. E a Secretaria de Mobilidade Urbana que fale a respeito dessa situação, que é uma infração. Vamos ver se o secretário de Mobilidade Urbana pune essa empresa com esse ato de infração e traga para a Nova TV mostrando que está agindo de forma rigorosa como deve ser. Afinal, a lei deve valer para todos, porque se um veículo com a lanterna queimada, um veículo com a documentação não em dia, eles logo vão multar o veículo e também rebocá-lo para o depósito da Secretaria de Mobilidade Urbana, antiga Altran. Agora tem que valer também a lei para a dona FAO, Raul Matsuyama. E tendo em vista que só temos uma empresa que presta serviço de transporte coletivo na cidade, eu não vejo dificuldade em fiscalizá-la. Sem dúvida, Raul Matsuyama. Nosso telefone 2522-9058, nosso WhatsApp é o 999090701, nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo.